73,4% das pessoas não sabe citar uma medida de Lula que ajudou a população. Aí a pesquisa lançada, né, Paraná Pesquisas, perguntou também sobre erros da gestão petista e quase 60% não souberam responder. Leia o quadro completo de respostas no texto. Então, achei interessante que fala ali que 70% não sabe dizer uma coisa boa, mas também 60% não sabe dizer nenhum erro. Então, demonstra uma espécie de... Me parece, né, professor, vou começar com o professor Eduardo, parece uma espécie de alienação um pouco generalizada. Né? Não é nem que eu não sei dizer o que ele fez de bom, mas também não sei nem dizer o que fez de ruim. Eu tô mais tomando cerveja no carnaval ali, pulando atrás da escola de samba e gritando por marginal ali. Professor Eduardo. Mas é isso mesmo, Paulo. A sua leitura, na minha opinião, está perfeita, né? Essa alienação, né, e essa incapacidade, vamos dizer assim, de retenção de informação, né, é uma coisa com a qual eu trabalho regularmente, né? Eu estou literalmente acompanhando o desenvolvimento escolar, né, dos meus alunos, e o problema da retenção ele é grave mesmo. E ele deriva justamente da descontextualização dos assuntos. Então, na escola, o aluno ele é levado a absorver a informação como pílulas desconectadas umas das outras, né? As matérias elas são todas separadas e você vê cada vez mais uma resistência entre os professores de fazer as conexões entre as disciplinas. Ah, não, essa não é a minha área, então não vou falar nada. Pelo contrário, né, o ideal é que o conteúdo seja dado de forma multidimensional. Assim, o aluno consegue fazer as conexões entre esses vários conteúdos, inclusive tendo como base nessa história toda, né, a questão temporal. Então, se você sabe, por exemplo, quando é que foi feita a vacina né, a descoberta penicilina, por exemplo, o primeiro antibiótico, né, isso te gera uma capacidade de compreender determinados avanços científicos posteriores. Se você souber que Napoleão foi a derivação da Revolução Francesa, né, foi o resultado imediato da Revolução Francesa, você também sabe, isso te dá subsídios, né, para você compreender melhor a situação da época. Inclusive, você vê a família real portuguesa, ela veio para o Brasil justamente fugindo do Napoleão, quer dizer, está tudo, essas coisas estão todas conectadas. Quando você desconecta tudo, você começa a perder a capacidade de contar uma história, de fazer uma narrativa. Alia isso ao método, eu estou falando só da parte educacional, porque os meus colegas aí vão falar sobre outros aspectos, né? Mas você alia isso, tá, ao método de avaliação que é feito no mundo, de uma forma geral, hoje, que é o seguinte: você marca a matéria e você marca o dia da prova. Ora, o organismo humano ele é um organismo feito para ser eficiente. Se o nosso cérebro sabe ele só precisa guardar aquele pedacinho de informação durante aquele pedacinho de tempo, ele vai colocar essa informação na memória de curto prazo. É batata. E aí o que acontece? Você estuda na véspera da prova, você faz a prova, passa 3 dias, pergunta para os teus filhos o que eles sabem na matéria da prova. Eles não vão lembrar mais do que 20% do conteúdo, tá? E o que acontece na prática? Em 12 anos de ensino, né, que é o tempo desde a alfabetização até a saída do ensino médio, o nível de retenção é parecido com isso. Eles vão guardar as 4 operações, algumas coisas de português, coisinhas pequenas de história e geografia, e acabou. Ou seja, é muita perda de tempo, né? E isso, evidentemente, né, não é feito à toa, isso é feito com essa intenção verdadeiramente, né? Citaram aqui no chat o doutor Pier Paolo, como é que é o nome dele mesmo? Eu não me lembro agora do sobrenome. É exatamente, esse é um dos grandes nomes, é que eu esqueci aqui, estou muito esquecido para nomes. Olha aí a retenção. Mas é isso mesmo. A gente tem muito que mudar se a gente quiser melhorar nesse aspecto, né? Por isso é que eu digo que a mudança tem que ser originária da cultura, para depois, então, poder cair no ensino. Obrigado, professor Eduardo. Doutor Cláudio Caivano. Olha, eu admiro o conhecimento que o meu amigo professor Eduardo Vieira
tem, né, no contexto histórico, e não é brincadeira, obviamente, é um elogio. Eu nem vou entrar nessa seara, Eduardo, senão a gente vai ficar umas 2 horas aqui, porque disso deriva o fato de uma única família ter financiado não somente o Napoleão, mas a fuga da família real brasileira para o Brasil. Então está realmente tudo interligado e os donos do mundo já estão aí há bastante tempo. Mas só que para chegar nisso precisaria mudar a educação inteira, né? Porque o que você vê hoje é esse desligamento, essa alienação. Ele não tem interesse, ele acha que tudo acontece para o seu próprio benefício. Ele é como nessa questão de alienação, né? Você não ter noção dos seus deveres e, obviamente, você também não ter a noção dos seus direitos. E fica ali uma miscelânea, uma massa disforme que ele não consegue separar nada e, obviamente, não pode exigir que determinados direitos lhe sejam entregues. E essa é a métrica que os governantes vêm se valendo ao longo do tempo para manipulação da população. Mas eu quero deixar registrado 2 coisas aqui, né? Que bom que 73% não consegue enxergar nada de bom nesse governo, porque aí a gente pode dizer que eles não são esquizofrênicos, ou seja, eles não refutam a realidade, porque realmente esse governo não fez absolutamente nada de bom até o presente momento. E aquelas pessoas que conseguiram falar algo, eu já tinha lido a pesquisa anteriormente, citaram, por exemplo, o Bolsa Família, citaram o aumento do salário mínimo. Pois bem, é disso que se trata, que o professor Eduardo Vieira acabou de dizer. O cara é tão alienado que ele não consegue entender que o programa de governo é um programa de Estado, melhor dizendo, não é um programa de governo, o Bolsa Família. Ele vem ao longo de todos os governos. E quando tem aumento, o aumento é dado pela inflação. A métrica é o próprio governo, que ele tem de dinheiro para pagar. A mesma coisa no caso do salário mínimo. Ele é aumentado de acordo com a inflação. Isso é uma garantia de que não vai haver um estouro orçamentário, ou ao menos é o que eles dizem para que nós acreditemos. E olha como tudo pode ser tergiversado, Paulo, Diogo e professor Eduardo Vieira. Agora eles estão dizendo que o rombo de 230 bilhões de reais desse governo, que não fez nada de bom a não ser aumentar impostos para continuar podendo gastar, se deve ao superávit do governo anterior de 55 bilhões. Ora, seria como eu dizer assim, eu gastei muito porque eu tinha lá na poupança 10 mil reais e aí eu esqueci de fazer conta durante o ano inteiro. Não percebi que eu gastei 230 mil reais. Será que eu sou burro ou completamente alienado? A dica está aí, está dada e a escolha é da nossa audiência. Obrigado, doutor Cláudio Caivano. Diogo Forjas. Peço vênia, posições em contrário. Este que é o tema do fim do mundo. Dizer aqui, professor, por causa disso, os meus filhos, tudo que eles aprendem na escola, que pelo menos 2 ou 3 vezes por semana eu reviso para trazer para a atualidade e para extrair a lógica do que ele aprendeu em algo que faça sentido no cotidiano, porque ele fixa, seja ferramenta matemática, referência histórica, para não perder, porque se ficar assim solto, ninguém guarda, né? É verdade, isso aí foi uma grande verdade que o professor falou. Isso é um problema grave do ensino. Bom, mas deixa eu falar sobre esse negócio. Olha, eles precisam vender, gente, a ideia de que há uma normalidade. Eu falei sobre isso ontem, inclusive. Essas imagens do carnaval, esse papo dos 73%, tudo isso está conectado. 73% de 20%, que na verdade é uns 8%. Lembrei da Dilma, não sei porquê. É 73% dos que apoiam o governo. Olha, eu adoro os porcento do governo. O Paulo Pimenta, esses dias aí, falou que o Lula ganhou as eleições com 39%. Vocês viram isso aí? Uma graça. Na TV PT. Então, eu adoro os porcento da esquerda, eles são ótimos. O problema é que eles nunca coadunam com a realidade. Esse é o ponto. Veja, a gente não pode manter uma visão atrasada de um mundo em que não existia internet. Nós temos 2 mundos. E quanto mais cedo a gente compreende essa distinção, mais fácil fica compreender o que acontece. Havia um mundo sem internet, em que a informação era lenta e apenas os grandes veículos de comunicação alimentavam as mentes das pessoas. Era um mundo de uma oligarquia da informação. Neste mundo, sim, poderíamos dizer que é uma massa majoritária de alienados, que o carnaval representa essa massa de alienados, que é o voto no PT anti-Bolsonaro. Perfeito. Fazia sentido.
Acontece que nos últimos 15 anos, nos últimos 6 ou 5, de forma infinitamente mais intensa e exponencial, isto mudou. Nós não temos mais uma oligarquia da informação. Nós temos informação plural, capilar, dinâmica, em que a maior parte dos cidadãos comuns sequer passam a maior parte do tempo na frente da televisão. Eu conversava com uma pessoa ontem, funcionário público, e que me disse, puxa, eu já nem vejo mais televisão, eu tenho que escolher qual canal que eu vou ver. E ele nem vê política, tá? Canal de carro, de outras coisas que ele assiste. Mas veja que até para entretenimento ele já não está mais tão ligado com a desmídia, que eu nem chamo mais de velha mídia. Todas essas porcentagens, todas essas construções passam por manter a ideia do que já foi a hegemonia da mídia. A ideia de que a direita é uma bolha de 30%, a esquerda é uma bolha de iguais 30%, e no meio do caminho 40% de desinformados, que eu chamo carinhosamente de leitores de manchete. Enquanto a sociedade acreditar que esta é a proporção, mesmo que ela não exista mais, enquanto nós acreditarmos, enquanto nós validarmos esta narrativa de 40% de desinformados, nós entregaremos à desmídia, o poder institucional do convencimento. Vou explicar. Enquanto a sociedade acreditar que a maioria é desinformada, quem comanda a maioria desinformada? O professor falou, alguém colocou ali no chat. Infelizmente, a maioria ainda assiste à Rede Globo. Quem é essa maioria? Na percepção popular, os 40% de desinformados, que não são nem os 30% da bolha da direita, nem os 30% da bolha da esquerda. Há uma construção nesse sentido. No segundo em que a maior mentira da desmídia, no momento em que esta percepção é quebrada, eles passam a não ter mais nem mesmo peso institucional, porque não tem respaldo. Então, durante todo o ano, nós vemos sucessivas investidas para construir esta percepção. Ela tem múltiplos pontos de ação. Tem a pessoalização do argumento. O cara da minha academia vota no Lula. O cara da padaria, ele se informa pela Globo. Em um universo de 200 milhões de pessoas, Paulo, se você tiver 15%, 10% de pessoas nesse cenário, 5% de desinformados e 20% de esquerdistas, são 25%. 25% de 200 milhões são 50 milhões de pessoas, meu filho. É gente para burro. Dá para você achar volume em qualquer lugar do país. Então, o argumento da pessoalização sempre vai encontrar um eco no seu entorno. E quando vem porcentagens dessa natureza, elas forçam você a não olhar para a realidade. Tá bom. Então, onde está a realidade? Vamos à realidade. Se a maioria é de desinformados, que não tem opinião política, por que é que a BIS passou a faturar menos? Com o Felipe Neto. A ponto de impactar no preço das ações da Mondelez. Explique. Porque se a maioria, 40%, é de desinformados, certo? Eles não se engajarão nem nos 30% da direita, nem nos 30% da esquerda. Portanto, eles continuariam a consumir bis naturalmente. 40% do consumo de bis não impacta no valor das ações. Não faz o preço do chocolate chegar a R$2 no mercado. Você percebe que a realidade nos dá dados factíveis que quebram esse papo. Eles quebram esse papo. Essas pesquisas, elas vêm numa construção de percepção de realidade. Tem que tomar muito cuidado com isso. 70% não sabem informar algo de bom. E os 30% informaram o quê? 30% de quem? Onde estão esses 70%? Eu usei o consumo do bis porque é algo recente, muito forte. Mas você pode pegar outros fatores. Você pode avaliar o consumo, a demanda, é um fator de engajamento muito fácil de ser verificado. A queda de consumo de tudo que envolve a esquerda mostra o engajamento da direita. E se há engajamento da direita para impactar nesse volume, então a maioria não está no meio do caminho. Ora as bolas. A Rede Globo apoiou e apoia tudo que vem da esquerda. E o que é que prospera? Qual é a narrativa que avança? Qual é o volume que se apresenta em qualquer segmento da sociedade? Nem na audiência. A Globo tem os piores índices de audiência. Olha que tudo quanto é consultório da GTV ligada na Globo. Então,
veja, eu enxergo tudo isso como ferramentas de uma engenharia social que visa nebular a percepção coletiva. É disso que trata. É importante que a gente não perceba a maioria que nós somos, evidentemente. Então, isso vale para as pesquisas internas partidárias. Não é só pesquisa eleitoral. A pesquisa interna do partido também diz que o Bolsonaro estava com dificuldade no eleitorado feminino. É? E a esquerda criticava os tios ou as tias do Zap? Tias do Zap. Ele estava com problema com as mulheres? Que raio de pesquisa é essa? Você olha lá o cercadinho, tinha mais mulher ou mais homem? Que raio de pesquisa é essa? E entre as pessoas que foram presas lá no dia 8 de janeiro, quantas mulheres tinham por lá? Quantas ainda estão de tornozeleira? Que papo de maluco é esse? Então você percebe que vender a ideia em todas as referências por onde você tem controle é uma forma de construir percepção. E para mim é disso que trata esse tipo de pesquisa, no meu entendimento, para lá de inútil. Assim, a verdade é a seguinte: o povo brasileiro, assim como está acontecendo num fenômeno global, está cansado da esquerda, goste do Bolsonaro ou não, está cansado de injustiça, está cansado de pagar o preço todas as vezes, de forma mais ou menos consciente. E a maioria das pessoas hoje tem informação, mesmo que fragmentada, através das redes. E o que eles fazem é usar a militância adolescente, o pessoalzinho do sovaco roxo, o argumento da pessoalização da percepção, o cara da academia, a padaria, o primo comunista, e essas pesquisas para deixar a visão da população turva sobre a realidade, para que você não tenha a percepção tácita de que você não está sozinho. Porque a percepção de que você não está sozinho faz com que você se mova, sem que ninguém te convoque. Eles precisam desarticular a reação popular. E isso passa pela distorção da percepção. Eu acho que é mais ou menos por aí. Obrigado, Diogo.